Vamos lá, gente. A ideia de hoje é a gente fazer uma aula sobre vetores. Então, trazer um pouco do porquê que a gente utiliza vetores, o que são vetores, como que a gente trabalha vetores, e falar sobre as características e soma de vetores. Então, vamos aqui para o nosso quadro para a gente iniciar. Bom, primeiro a gente precisa entender o porquê que utilizamos vetores, né? Então, vamos pegar aqui uma situação real. Vamos supor que eu tenha. É, deixa eu desenhar de novo, ficou bem ruimzinho aqui. Vamos supor que eu tenha aqui um bloco sobre um chão, e aí eu vou vir nesse bloco aqui e vou exercer uma força. Então eu posso exercer essa força assim, eu posso exercer essa força assim, eu posso exercer essa força assim, e eu posso exercer essa força de cima para baixo. Se eu te falo somente o valor dessa força, se eu chego aqui e falo para você, olha, eu apliquei uma força de intensidade 50 newtons. Você saberia dizer de qual das quatro forças eu estou falando? Não. Você só saberia a intensidade da força que está sendo aplicada sobre o bloco. Então, para facilitar as situações para estes tipos de grandeza, que somente o valor não vai passar todas as informações a respeito delas, a gente utiliza vetores. Então, vetores para a gente, nós vamos definir vetores como sendo uma reta. Então, vou definir vetor como sendo uma reta segmentada com segmentos e orientação. O que representa cada um desses termos? Essas segmentações servem para indicar os módulos ou a intensidade da grandeza que esse vetor representa. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu teria vamos supor que a gente está trabalhando com força, eu teria uma força de intensidade 4 newtons, porque ela tem quatro segmentações, quatro divisões. E este vetor ele possui uma orientação, está te dizendo para onde essa força está sendo aplicada. Então, voltando aqui, a gente tem esta orientação que vai indicar para onde essa força vai e a segmentação que identifica a intensidade dessa força. Então, para a gente definir este vetor, a gente precisa do seu módulo, que seria a sua intensidade. Intensidade. A gente precisa da direção. O que é a direção? Aonde esse vetor está inscrito? Ele está na horizontal, ele está na vertical, ele está na diagonal. Quantos graus em relação à horizontal esse vetor está? Então, direção é onde essa reta está inscrito. Onde a reta está. E o sentido vai ser representado pela seta. Para onde essa seta aqui está apontando? Nesse caso, ela está apontando da esquerda para a direita. Então, sentido vai ser indicado por para onde a seta que o vetor representa está apontando. Né? E aí, falando de vetores, como vetores representam grandezas, né? Então o que vai acontecer? Às vezes a gente vai ter operações com essa grandeza. Qual operação? Vamos trabalhar aqui na representação de vetor como sendo uma representação de força, mais interessante para a gente, até porque a gente vai falar de força mais para frente. Então, vamos supor que eu falo que eu tenho uma força inicial que tinha uma determinada intensidade. E aí eu dobrei essa força. Eu vim e dobrei esta força. Agora eu tenho uma nova força F, que é o dobro da minha força inicial. Então, força é um vetor. Força
é um vetor. E o número 2 é um escalar, um número. Então eu estou pegando um vetor e multiplicando por um número. O que, que isso quer dizer? Bom, se a gente for fazer a nossa representação da nossa força, eu teria aqui uma força F com um determinado tamanho, que eu estou pegando e estou dobrando o valor dessa força. Então eu dobrei o tamanho dela. Eu mantive a direção da força, continuou na horizontal. Eu mantive o sentido da força, porque o número que eu estou multiplicando aqui é positivo. Eu só peguei e dobrei a intensidade desta força. Então a única coisa que eu fiz. Opa! A única coisa que eu fiz foi dobrar o tamanho da minha força. Então agora eu passo a ter uma nova força que tem o dobro do tamanho da minha força inicial. Então essa é a força F, esta é a minha força F'. Então eu peguei e apenas dobrei o tamanho da minha força F'. Então multiplicar uma força por um número escalar, eu vou aumentar o módulo dessa força na mesma proporção do número que eu estou multiplicando. Então, se eu estou multiplicando por 2, eu vou dobrar a intensidade desse vetor. Se eu estiver multiplicando por 3, eu vou triplicar a intensidade do vetor. E eu vou manter o sentido e a direção se a, eu mantenho o sentido e a direção se esse número é positivo. Ok? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui tudo que a gente já viu. Vetor é uma forma da gente representar algumas grandezas que necessitam, além do seu módulo, de sentido e direção para ficar bem representado. Então, então eu vou ter um vetor que ele vai ser uma forma de eu representar uma grandeza. Ele vai ter uma direção, um módulo, que vai ser a sua intensidade. Eu tenho a direção, que é para onde esse vetor aponta, para onde ele aponta. Para onde aponta, ou para onde ele está inscrito. Onde está inscrito. Vou corrigir aqui. Inscrito a reta. E eu tenho, por fim, o sentido, que é para onde a seta aponta. Para onde a seta aponta. Bom, e como é que eu diferencio? Como é que eu vou diferenciar, então? Como é que eu vou diferenciar aqui um vetor de uma grandeza escalar? Por exemplo, se eu estiver falando de tempo, porque eu sei que o tempo não representa uma grandeza vetorial. Para representar grandezas vetoriais ou para representar vetores, eu vou sempre escrever ele representando por uma letra e vou acrescentar acima dessa letra uma seta. Então, esta seta acima da letra, sempre que a gente ver uma letra representada por uma seta, quer dizer que esta letra está indicando um vetor. Ok? Então, esses são os primeiros passos a respeito de vetor. Depois a gente vai ver na próxima aula. Depois na próxima aula a gente vai trabalhar no vetor. Como que a gente soma os vetores, né? Quais são as regras de soma de vetor? A diferença da regra do paralelogramo para a regra do polígono. Ok?